nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos e oramos para que o teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa noite, para recebermos a tua palavra, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa renovar a nossa mente e gerar uma fé tamanha, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, é interessante que a nossa vida cristã, eu gosto muito de ver novos convertidos, porque o novo convertido é algo impressionante. Ele sempre está com testemunho nos seus lábios, ele sempre está cheio de expectativa por aquilo que Deus vai fazer, e Deus vai fazendo, isso é algo extraordinário. Mas parece que no decorrer dos dias, ou dos meses e dos anos, parece que às vezes os problemas começam a aparecer, e aí só porque você é cristão, e por não experimentar algo novo, ou ter deixado de experimentar coisas novas, parece que você vai se adaptando às circunstâncias, você vai se moldando e acaba se conformando com um cenário diverso. E aquilo que era um motivo, né, de um combustível da sua vida cristã, de ver os sinais, os prodígios, os milagres, não somente nas pessoas que estão ao seu redor, mas você mesmo sendo um testemunho, não pelo muito falar, mas por viver e as pessoas conseguirem mesmo ver a diferença na sua vida. Isso é algo que nos leva a uma nova medida de vida cristã. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, é que todos nós possamos viver uma medida de fé infinitamente maior, talvez do que você esteja vivendo hoje. Por quê? Porque isso vai te levar a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Quantos querem ver coisas extraordinárias da parte de Deus? Mas muitas vezes você fica paralisado. Parece que muitas vezes uma passividade toma conta do seu coração, e você não consegue ter nenhuma atitude diante de cenários adversos. Você fica esperando que Deus faça alguma coisa, você faz uma oração tipo assim: Deus, você conhece o meu coração, e aí você fica sentado esperando que Deus faça alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, Deus já fez. Amém. Deus já fez. O dia em que ele morreu naquela cruz, ele disse: está consumado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, para que você tenha vida, e uma vida em abundância. Então, ele já fez, já está à sua disposição. A grande questão é que muitas vezes você está paralisado, e não sabe o que fazer. E às vezes, para não se frustrar mais uma, duas ou três vezes, você fala: Deus conhece, se Ele fizer, tudo bem. Se Ele não fizer também, ok. Sabe, isso é um dardo inflamado na sua mente que te cauterizou. E talvez você não esteja vivendo coisas maiores, porque esse dardo inflamado, tipo, é assim mesmo, tá bom, você aceitou. E aí você se conformou com o cenário adverso. E talvez tenha alguma área da sua vida, ou algumas áreas da sua vida, que esse seja o contexto. Talvez de dias, de meses, até de anos, que parece que aquela área não avança. Ou melhor, ou pior, parece que quanto mais você ora para determinadas circunstâncias, ao invés de melhorar, parece que piora. E porque piora, você fica esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Deus já fez. Você precisa entender isso. Você precisa ter uma atitude diante desse cenário adverso. E é isso que eu quero compartilhar da parte de Deus com vocês nessa noite. Uma história de uma personagem que estava vivendo exatamente isso. Estava vivendo dias em que, por mais que ela tentasse, por mais que ela se esforçasse, por todo o dinheiro que ela colocou para resolver o seu problema, não foi o suficiente. E ela estava cansada de viver daquela forma. Ficou 12 anos
Eu quero ministrar nessa noite, talvez muitos já conheçam a história, mas acredite, Deus vai falar com você nessa noite de um novo prisma. Eu quero falar com você nessa noite a respeito da mulher do fluxo de sangue. E ela ficou 12 anos nesse cenário. 12 anos. Tentando resolver o problema, se esforçando com toda a tecnologia e conhecimento da época, investiu tudo que tinha e não melhorava. A palavra relata que piorava. Que coisa! Talvez essa seja a história de muitos. Talvez tenha áreas da sua vida que parece que não melhora. Talvez falar, pastor, mas qual que é o... Sabe que tem pessoas que gostam de levar o pé da letra. Eu sou homem, não tenho problema de fluxo de sangue. Mas veja, aqui o fluxo de sangue é só para contextualizar um tipo de problema. Às vezes o seu fluxo de sangue é o seu casamento. Você se acostumou com ele. Falar, é assim mesmo. Às vezes é as suas finanças. Você já está lá há muito tempo, vivendo a mesmice. Parece que vai, mas não vai. Aquela palavra de promessa que você ia prosperar, um dia você tem, outro dia você não tem. É uma gangorra. E aquela constância de um crescimento sólido, sadio, parece que nunca chega. Parece que é só uma promessa. E aí você vai se esforçando. Entra ano e sai ano, o cenário é o mesmo. E aí você cruza os braços e fica esperando Deus fazer alguma coisa. Mas você precisa entender que Deus já fez. E não basta você permanecer com os braços cruzados esperando. Porque Deus espera que você tenha uma atitude diante do cenário adverso. A parte dele já está feita. Você precisa agora ter um posicionamento. Amém? Eu quero ler essa passagem dentro da palavra de Deus. Está lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Vamos ler. Isso, 24. Diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. É importante você entender essa parte. É de extrema importância. Hoje de manhã até, vou chamar os universitários, vem aqui vocês três aqui. Vem você também, Emanuel. Vem você também, César. Vai se acostumando já a subir. Então veja, não é para vocês, tudo quer ficar bonitinho aparecendo. Fazer uma simulação ali, ó. Jesus estava caminhando e uma multidão queria tocar em Jesus. Então eu vou andar aqui, eu estou representando Jesus. Não é segurança não, esse cara é grande. Mas é só para contextualizar. Vai tentando tocar em mim. Jesus estava andando e as pessoas queriam tocar. E aquela multidão, os discípulos falando, deixa Jesus andar. Aquela coisa toda. Muitas pessoas tocando. Era uma multidão, tá bom. Pode descer. Os irmãos entenderam o que esse versículo está dizendo? É importante você contextualizar isso daqui. Porque se você contextualizar dessa forma, você vai ter uma revelação para entender que apenas um toque foi o suficiente. Então veja, era uma multidão comprimindo. O que é comprimindo? Eles estavam empurrando Jesus, estava difícil caminhar, amassando, né? Verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Olha isso. Ela já tinha gastado todos os seus bens para tentar se curar. Todas as suas posses já tinham ido embora. Então, ela já tinha despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. O que é isso? É quando tem uma área da sua vida que você está investindo,
você quer resolver, mas parece que quanto mais você tenta resolver, piora. Às vezes é o casamento, às vezes é o cenário, às vezes é o relacionamento com os filhos, às vezes é o relacionamento com os pais, às vezes é a sua saúde. Por mais que você investe, parece que a coisa não rompe. E no caso dessa mulher, piorava. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, olha só, veja, ela só apenas tinha ouvido que Jesus curava. Ela começou a ouvir dos feitos de Jesus. E tem um fator interessante, que naquela época, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, falar no popular, ela havia 12 anos que ela estava com esse fluxo de sangue. O que é esse fluxo de sangue? Era uma menstruação. Mas naquela época, quando a mulher estava menstruada, ela tinha que ser afastada. A mulher, nesses dias, ela era repudiada pelo marido. Por quê? Por conta desse fluxo de sangue. Ela estava suja. Então, ela não podia ter contato. Ela ficava literalmente afastada. Não era, e nós não estamos falando aqui de um período, de um ciclo menstrual de 7 dias, 10 dias. Nós estamos falando que essa mulher estava há 12 anos sofrendo com isso. Vivendo de uma forma isolada, repudiada. E se ela se relacionasse, estivesse ali, ela poderia ser apedrejada. Então ela tinha que ficar literalmente isolada. Então imagina o cenário da dificuldade que essa mulher vinha enfrentando durante anos. Mas ao ouvir falar de Jesus, ela ouviu da fama de Jesus, e algo aconteceu nela. E o que eu quero compartilhar nessa noite são princípios e atitudes que essa mulher teve, que pavimentou o seu milagre. São atitudes e comportamentos de um posicionamento. Não estou falando aqui, ela tinha ouvido falar, mas ouvir falar da forma correta vai gerar uma fé correta. E é o caso da história dessa mulher. E ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Lembra da multidão, da cena aqui? Uma multidão. Ela começou, e eu penso que tinha muitos homens querendo tocar em Jesus. E ela não estava nem aí. Ela foi chegando, até tocar em Jesus. Verso 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha que coisa maluca. Vamos imaginar a cena. Você precisa aprender a ler a palavra de Deus imaginando a cena. As nossas crianças no Kids, elas adoram teatro porque elas conseguem visualizar a cena. Quando você for ler a palavra, tenta contextualizar a cena que estava acontecendo. E eu fico pensando, se eu estou lá, eu falo, ô Jesus, todo mundo está te tocando. Alguns jovens iam falar, Jesus, você está brisando. Usa ainda brisando ou não? Não? Dá um chapando. Olha só, que intimidade. Jesus, você está chapando. Você está chapando, Jesus. Todo mundo está te tocando. Você não está vendo que todo mundo está te tocando? Né? E veja, esse foi o comportamento dos discípulos. Falou, Jesus, está todo mundo te tocando. Vamos para o verso 31. Responderam-lhe
seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Está chapando? Esse é por minha conta. E aí, verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, é isso daí? Acertei, né? De manhã eu errei. De que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Fui eu. Que coisa tremenda. Então, essa é a história da mulher hemorrágica, que muitas vezes tem muito a ver com a minha história e com a sua história. Talvez tenha áreas das nossas vidas que nós estamos sofrendo também, dias, meses, ou até anos, como era o caso dessa mulher. Mas o interessante e o que eu quero compartilhar nessa noite, são alguns princípios, algumas posturas e condutas que ela teve diante desse cenário adverso, que fez com que ela experimentasse essa cura poderosa e sobrenatural, e que desembocou em algo muito maior do que a sua cura. Sabe, quantos aqui precisam de um milagre? Dá um glória a Deus aí. Deixa eu te dizer algo. O que antecede um milagre é uma grande necessidade. Alguém que não tem uma necessidade, ele não precisa de um milagre. Então tem pessoas que, todas as vezes, ela precisa de uma oração financeira, um milagre financeiro. Sabe, o dia que ela firmar nesse milagre financeiro, ela nunca mais vai voltar a precisar de um milagre. Por quê? Ela vai prosperar, e o milagre naquela área não vai precisar mais existir na sua vida. Quantos estão compreendendo? Então veja, que o que antecede um grande milagre é uma grande necessidade. Então aquela mulher, ela olhou a necessidade que ela tinha, essa enfermidade que ela carregava por 12 anos, era uma grande necessidade, porque essa necessidade levava ela a viver de uma forma isolada, sem poder se relacionar com os demais. Realmente devia ser um cenário muito adverso, mas ao ouvir falar da fama de Jesus, algo aconteceu. Algo aconteceu no seu coração. Ela viu uma oportunidade e ela decidiu buscar Jesus. Ela ouviu falar, algo gerou no seu interior. E você precisa entender que o seu milagre, às vezes você fica olhando ele acontecer do lado de fora. Mas antes de acontecer do lado de fora, primeiro o seu milagre acontece aqui dentro. É aqui dentro que acontece o milagre. Essa mulher, ao ouvir, ela decidiu buscar Jesus. Projeta para mim Jeremias, capítulo 29, verso 13. E, sabe, o profeta, ele diz algo aqui tão poderoso. Olha o que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, aquela mulher, ela já havia tentado de tudo. De tudo. Gastou todas as suas posses tentando resolver o problema. Mas ao ouvir falar, ela decidiu buscar de todo o coração. De todo o coração. Ela simplesmente, ela teve a disposição de ir atrás de Jesus. Ela teve a disposição de seguir Jesus e tocar por trás nas suas vestes, com todo o seu coração. Agora veja, não foi só de todo o seu coração, foi de todo o seu ser, foi de toda a sua alma. Ela colocou a vida dela nisso. Isso é um princípio poderoso.
É um princípio que é a morte que gera vida. Sabe, Jesus morreu na cruz, foi a morte que gerou uma vida, para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e uma vida em abundância. Aquela mulher, ela sabia dos riscos que ela estava para enfrentar, quando ela decidiu tocar em Jesus. Ela poderia ser apedrejada ali, ela poderia morrer ali, mas ela decidiu buscar de todo o coração, crendo, sabendo que se ela apenas tocasse, seria o suficiente para receber o seu milagre. Falar, pastor, mas aí não vale, é muito simples. E esse é o grande dilema e a grande batalha na mente de muitos, porque Deus, Ele não quer uma fé complexa, é uma fé simples, porque a fé simples é o suficiente para que você receba. É simples. E foi exatamente o que aconteceu. Então veja, segundo é esse princípio de você colocar tudo, não só o coração, mas a sua própria vida. É você decidir seguir Jesus, independente do que os outros vão pensar ou falar. Terceiro, isso daqui, irmãos, sabe que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem e colocou o homem no jardim do Éden. Jardim do Éden significa jardim de prazer, jardim de delícias. Então veja, Deus fez um homem para que ele tivesse prazer. Prazer. Sabe, a minha vida e a sua vida, ela tem que ser permeada de prazer. E você pode perceber que naquilo que você perdeu o prazer, começa a gerar uma grande insatisfação. Começa a gerar uma certa instabilidade na sua vida. Uma instabilidade emocional muitas vezes. Mas você começa a perder a alegria naquilo que talvez em algum momento foi motivo de grande regozijo, grande alegria, grande prazer. Essa é a história de muitos. Então veja, então Deus fez o homem para ter prazer. E essa mulher, ela se encontrou numa situação onde ela viu a sua insatisfação. Deus não fez um homem, Deus não fez a mulher para viver de uma forma isolada. Muito pelo contrário, Deus fez um homem para que o homem tivesse comunhão com Deus. E aquela mulher estava totalmente sem comunhão. Ela estava totalmente insatisfeita, ela perdeu a alegria. E essa é uma condição, é você não se conformar com o cenário que você está vivendo hoje. Sabe, se tem uma área da sua vida que você se conformou, acredite, você vai perder a alegria, você vai perder o prazer, você vai perder o desejo. Você vai perder. Coisas que talvez eram de grande alegria, mas porque alguma coisa andou a bom termo, você perde a alegria. Isso pode acontecer no casamento. Isso pode acontecer nos relacionamentos. Isso pode acontecer na sua carreira profissional, no seu trabalho. Às vezes, vem dar testemunho, pastor, nossa, maravilhoso. Alguma coisa acontece, você perdeu a alegria, pronto. Aquilo que era motivo de tanta alegria, ao invés de você investir cada vez mais, para você ser mais suprido, aí quando você perde a alegria, você se torna alguém insatisfeito. Seja no casamento, seja no relacionamento com os pais, seja no relacionamento com os filhos, seja na célula, na igreja. Já viu aquela, nossa, eu gosto, Deus fala tanto comigo na palavra, o dia que você deixa entrar uma brecha, você fala, agora não está falando mais tanto. Não é verdade. É que de alguma maneira você se afastou, você acreditou em alguma coisa que entrou para que você vivesse separado. Mas Deus não te fez para você viver separado. Ele te fez para você ter comunhão, alegria, satisfação, gozo, regozijo. É uma alegria que tem coisas que só Deus pode produzir. É a alegria indizível.
algo que só o Espírito Santo pode produzir na minha e na sua vida. Então veja, aquela mulher, ela tinha uma infelicidade, uma insatisfação, e isso gerou uma indignação, para que ela tivesse uma postura, uma conduta de ir atrás de Jesus, crendo que se apenas ela tocasse, seria o suficiente para ela ser curada. Sabe, tem áreas das nossas vidas que às vezes nós estamos cansados, frustrados, decepcionados, e aí às vezes a gente está tão cansado que não tem mais nenhuma atitude, nem de ir para Deus, perdemos a expectativa até em Deus, o único que pode resolver alguns problemas. Tem coisas do cotidiano que você mesmo resolve, Deus já te deu habilidades para isso, mas tem coisas que é algo que nós precisamos de um toque, para experimentar um grande milagre, para que não fique sombra de dúvidas que foi você que fez. Às vezes, parece que tem circunstâncias nas nossas vidas, que é uma oportunidade de nós experimentarmos um sobrenatural, para sermos um testemunho vivo, nessa terra da parte de Deus. Então veja, não murmure, simplesmente se posicione diante dessas circunstâncias adversas. Essa mulher, ela ficou indignada, e ela decidiu colocar todo o seu coração, toda a sua vida, porque ela queria ser curada. Ela queria experimentar um milagre da parte de Deus. Quantos querem experimentar um milagre de Deus? Dá uma glória a Deus aí. É importante você ter essa disposição para experimentar esse milagre. Quarto, e esse quarto é você ter uma atitude de receber o milagre por algo simples. Irmãos, o posicionamento dela foi muito simples. Ela só creu que se ela apenas tocasse, apenas encostasse, seria o suficiente. E essa é a grande questão de muitos. O problema, muitas vezes, quando você já tem um tempo, você acha que você tem que fazer alguma coisa a mais. E aí você acha, não, eu preciso orar mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, o que você precisa é apenas estar conectado, apenas tocar em Cristo. O que você precisa é se aproximar de Deus, crendo que é o suficiente, apenas um toque. Isso fala o quê? De intimidade. Não tem a ver com a força do braço, porque eu penso que, de alguma maneira, ela se esforçou também para tocar em Jesus. Vamos ser sinceros. Pega uns caras grandes. Como que faz para passar uns caras grandes? Hoje de manhã, eu fui fazer essa ilustração aqui, o Aron veio e parou na minha frente. Como que eu passo pelo Aron? Não tem como. Pega o Otávio da vida, como é que passa? Não passa. Então veja, mas aquela mulher devia ter muitos Arons, muitos Otávios lá, grandes. E ela foi passando, foi dando cotovelada. Ela foi lá porque ela sabia, ela falou, eu vou atrás, eu creio que se apenas tocar é o suficiente. E ela insistiu, eu penso que ela insistiu. Muitos, talvez nesse trajeto, muitos param, porque falam, está dando trabalho demais. Porque eu penso, muitos queriam tocar em Jesus, estavam oprimindo, passava, e ela estou quase chegando, alguém puxava lá para trás, ela ia, mas ela foi até tocar. Simples. Simples. Sabe, tem coisas que Deus espera que você tenha uma fé simples, porque uma fé simples vai gerar um milagre. Creia nisso. Creia nisso. É algo que é gerado pelo próprio Espírito de Deus. Sabe, e aí nós vemos que essa fé simples gerou o quê? Ter essa fé para receber. Então, só o fato dela ouvir da fama de Jesus, ela gerou uma fé que se apenas ela tocasse, seria o suficiente. Apenas tocasse, seria o suficiente. O que é isso? Isso é uma fé. É uma fé produzida, que é simples. E talvez essa seja a história de muitos. É seguir direções
simples. Quando Deus fala com você, muitos de nós temos dificuldades em seguir direções simples. Porque fala, não é possível, não é dessa forma, deve ter uma outra forma mais mirabolante para acontecer. Mas às vezes Deus quer que você seja simples. Sabe, tem uma história, eu já contei ela inúmeras vezes, vou contar de novo. Minha filha falou para mim esses dias, pai, você já reparou, você sempre conta as mesmas histórias? Eu falei, então vou contar a sua. Ela falou, não, pode contar as mesmas. E aí, se você já ouviu, eu estou contando para os visitantes, deixa o pastor contar de novo. Amém? Vou contar. Ó Zé, aí já sei essa. Mas, irmãos, tem uma história que eu fico pensando assim, realmente, eu talvez não teria a mesma postura, porque tem coisas que, quando Deus fala comigo, com você, parece que não faz muito sentido. E essa é a grande loucura, porque às vezes nós queremos ter um sentido complexo, para que o milagre aconteça. E uma das histórias mais extraordinárias que aconteceu lá na igreja de Goiânia, irmão, se você já foi para Goiânia, é um negócio impressionante o calor lá. É uma terra quente. O lugar é quente. E tinha um irmão lá, estava desempregado, o pastor mandou ele orar. E aí ele orou e falou, Deus falou comigo. Aí o que Deus falou? Deus falou para eu vender gravata. Aí o pastor virou para ele e falou, irmão, vender gravata aqui em Goiânia? Tem certeza que Deus falou com você? Ele falou, tenho. Aí o irmão falou, não, mas você não quer orar de novo? Porque assim, ninguém usa gravata aqui. Não, mas Deus falou para eu vender gravata. E aí o irmão pegou uma sacolinha, encheu de gravata e saiu vendendo gravata. E onde o irmão estava com a sacolinha, vendendo gravata. E alguns falaram, mas aqui, já reparou que nenhum gerente de banco, nem quem trabalha no banco usa gravata. Você vai querer vender gravata aqui? Não, mas Deus falou para eu vender gravata. E aí passou um tempo, ele com a sacolinha para cima e para baixo, procurou o pastor de novo, falou, pastor, eu estou querendo comprar um carrinho, porque eu acho que se eu comprar um carrinho, eu vou conseguir ir em outras regiões, eu vou vender mais gravata. Eu nunca comprei um carro, nada, irmão, muito simples. Você pode me ajudar, me auxiliar na compra desse carro? Aí ele falou, então vamos lá na concessionária. Aí chegou na concessionária, o pastor falou, nós queremos um carrinho usado e tal, foi no departamento dos carros usados, e aí começou a olhar e tudo mais e tal. Aí o irmão falou assim, mas e o novo? Quanto que custa o novo? O irmão com a sacolinha da gravata. Onde ele está com a sacolinha da gravata. Aí ele pega e fala assim, e o carro novo, quanto que custa? Aí o pastor, não. Eu falei, você está começando agora, você não pode se endividar. Você vai comprar um carro novo, fazer dívida. Eu falei, não, mas vamos lá ver o carro novo. Aí chegou lá, acho que na época era um Uno. Aí viu o Uno, falou o preço lá e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, não, acho que eu prefiro comprar o zero, eu vou comprar o zero. Pastor, você tem certeza? Você vai fazer um financiamento, né, para saber se o seu nome vai ser aprovado no financiamento, não é assim não. Aí ele falou assim, não, eu vou pagar à vista. Pegou a sacolinha aí, não era gravata, era o dinheiro do carro. Aí, na hora o pastor e o vendedor, né, da concessionária falou, não, nós não recebemos em dinheiro, de onde vem o dinheiro, queriam saber a procedência e tudo mais, tiveram que ir ao banco, né, para fazer a transferência, enfim, ele comprou o carro novo. E depois ele prosperou, e acabou o quê? Montando uma rede de lojas de moda masculina. E depois empreendeu outras coisas e prosperou. Mas veja, começou com algo muito simples. O toque dele era vender gravata num lugar que ninguém usa. E às vezes parece que não faz muito sentido, é muito simples, tem que ter alguma coisa mais complexa. Mas tudo depende da sua fé. Tudo depende do seu posicionamento. Quantos vendedores nós temos aqui? Olha quanto vendedor, meu Deus. Você já ouviu essa história, vou contar outra, estou empolgado para contar a história agora. Certa vez, uma fábrica de sapato mandou 2 gerentes regionais para a África.
E aí, quando eles chegaram em África para fazer o estudo da região e tudo mais, eles passam um relatório para a fábrica. E um gerente passa o relatório seguinte, fala, olha, cancela o projeto. Aqui em África, ninguém usa sapato. Aqui, para você ter uma ideia, eles fazem chinelo com garrafa PET. Então cancela. Não vai dar certo. Mas outro gerente liga e fala, olha, é o seguinte, canaliza toda a força para nós instalarmos essa fábrica para ontem. Porque aqui ninguém usa sapato. E o dia que eles calçarem um sapato, todos vão querer ter um sapato. Então veja, 2 cenários, 2 visões. Um recebe, o outro não. Quantos estão compreendendo? Então tudo é uma questão de visão. É você enxergar aquilo que ninguém está vendo. O que é isso? Isso é fé. Você não está vendo, mas você crê. Esse é o princípio da fé. Projeta, vamos ler de novo. Eu estou falando bastante de fé esses dias. Projeta de novo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ali fala a natureza da fé. Você não está vendo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então veja, essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha o quê? A certeza de coisas que se esperam. O que ela estava esperando? Apenas um toque. Ela já tinha tentado de tudo na sua vida e não tinha sido curada. Mas ela estava aqui exercendo aqui essa fé que foi gerada nela. A certeza, se eu apenas tocar nas suas vestes, aí vem a convicção, eu serei curado. Ela já estava vendo a cura dela? Não, mas ela tinha a convicção que se ela tocasse, isso é fé. Apenas o toque é o suficiente. Isso é fé. Amém? Então veja que essa condição gerou uma fé no seu coração. E aí nós vemos no texto que algo que acontece extraordinário. Ela toca nas vestes, ela é curada, e aí acontece algo que eu não sei quantos aqui teriam um posicionamento que ela tem, ou que ela teve. Porque veja, ela queria cura, mas ela teve uma experiência infinitamente maior. Porque quando ela toca nas vestes, a palavra de Deus diz que sai poder. E ele para. Quem me tocou? A multidão inteira tocando. Os discípulos falam, olha, tem uma multidão tocando. E ele para saber quem tocou. Sabe, naquele momento, projeta para mim Marcos capítulo 5, acho que está no verso 33. Nesse momento, nós lemos aqui, lembra que uma mulher com um fluxo de sangue, ela não podia tocar num outro homem, porque ela poderia ser apedrejada. Olha o que diz aqui. Então a mulher, volta no 32. No 31 para a gente ver o contexto. No 30 que Jesus fala, né? Aí voltando. Hoje de manhã eu mandei voltar, o cara Falei, nossa. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Essa foi uma pergunta-chave, que determinou todo o restante da sua vida, toda a sua história. Porque nesse momento, veja, aquela mulher ela queria receber a bênção, ela queria receber a cura, sim ou não? Ela queria. Ela já tinha recebido quando ela tocou em Jesus? Tinha, porque ela sente no corpo. Ela sentiu, foi uma cura física, instantânea. Esse poder que saiu de Jesus curou ela instantaneamente. Mas aí Jesus para, e ele quer saber quem tocou. Sabe, nesse momento, talvez muitos, ela podia falar assim, se eu falar agora, muitos conheciam ela, que ela era mulher do fluxo de sangue, há 12 anos. Então, nesse texto, vamos lá para o 33 agora. Então, quando fala assim, então a mulher atemorizada e tremendo, muitos acham que ela estava com medo de Jesus.
Esse é um grande equívoco de interpretação. Na verdade, ela estava atemorizada e tremendo por conta dos que estavam ao redor de Jesus. Porque ela sabia que ela poderia ser o quê? Apedrejada. Ela poderia morrer. Mas ela continuou tendo um posicionamento. E aí acontece algo que foi a experiência do amor de Jesus. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que o texto fala que ela estava atemorizada, ela estava atemorizada porque tinha uma multidão que poderia apedrejá-la. Mas a experiência desse toque fez com que ela reconhecesse que Jesus era o enviado de Deus. E ela faz o quê? Ela se prostra diante do Senhor. Sabe, esse é o selo onde ela se prostrou diante de Deus, reconhecendo que ela tinha sido curada, reconhecendo que Ele era o Senhor. Sabe que as nossas batalhas, as nossas grandes guerras, elas não acontecem de pé. Não é como os filmes de guerra. As nossas grandes batalhas, as nossas grandes guerras, nós vencemos de joelho, diante do Senhor. E essa mulher, instantaneamente, ela reconhece isso. Ela já não estava mais preocupada com a sua própria vida, porque ela tinha acabado de experimentar o maior milagre, que era o quê? O amor de Deus pela vida dela. A cura veio com esse amor, e agora ela não estava mais preocupada com o que iriam falar dela, ela simplesmente reconheceu Jesus e se prostrou diante dele. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Sabe, geralmente as nossas batalhas, as nossas guerras, muitas vezes nós perdemos aí. Muitas vezes é quando nós recebemos um milagre, começamos um novo ciclo, que lá na frente vai precisar de um outro milagre. Pode avaliar na sua vida. Eu não vou perguntar para você, mas talvez esse milagre que você está procurando, nesse exato momento, você já experimentou de um milagre lá atrás. Mas por que ele voltou e você está precisando de um milagre na mesma área? Porque quando você recebeu, é nesse momento que você precisa permanecer prostrado diante do seu milagre, reconhecendo que foi Deus. Mas muitos, quando recebem o milagre, agora eles esquecem de se prostrar diante de Deus, esquecem de reconhecer que é Deus que trouxe essa cura, esse milagre. E aí tomam a sua vida e esquecem de Deus, porque eles só deram um toque, receberam, mas agora, já viu gente que está atrás de uma questão financeira? Eles oram, recebem, mas na sequência, eles não conseguem manter, porque não se prostram reconhecendo que foi Deus, porque agora, ele prosperou um pouco, a soberba entrou e agora ele está se achando. Daqui a pouco, o mesmo ciclo. Porque não se prostrou diante de Deus, não permaneceu reconhecendo que Ele é a fonte, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Talvez a cura veio porque não reconheceu que Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Talvez vive atribulado porque não reconheceu que Ele é o Shalom, o Deus da paz. Então veja, a importância, quando ela se prostra, ela foi o selo do reconhecimento de que Ele era o Messias, o enviado. Ela experimentou desse amor e se prostrou. Eu sou grato por aquilo que eu recebi. Sabe, esse princípio da gratidão é algo que move os céus. Muitas pessoas vivem precisando de milagre porque, ao invés de ter a gratidão nos lábios, tem a murmuração dos lábios. Se torna um estilo de vida, murmurar de tudo e de todos. E aí, no decorrer do dia, você acha que todos estão contra você. Você acha que o seu cônjuge está contra, o seu filho está contra, o seu pai está contra, o líder de célula está contra, o pastor está contra, a igreja está contra, o chefe está contra, tudo está contra. Não, na verdade, você só precisa reconhecer e agradecer a Deus.
Pastor, mas você não sabe o cenário que eu estou passando adverso. Eu não sei, mas Deus sabe. Agora vê, se o cenário é terrível, se o cenário é muito adverso, então se prepara, porque grande será o milagre. Aleluia! Grande será o milagre. Essa mulher precisou de um grande milagre. Algo que atribulava a sua vida por 12 anos. Mas apenas um toque foi o suficiente para experimentar e reconhecer a pessoa do Senhor Jesus, se sentir amada, protegida e guardada. Porque eu penso, ela se sentiu tão amada, tão protegida, porque todos aqueles homens poderiam falar, essa mulher me tocou do fluxo, poderiam apedrejar ela, mas ela se sentiu guardada e protegida. Essa é a melhor posição, é você se prostrar diante de Deus, onde você é guardado e protegido, porque é Ele que provê, é Ele que move, é Ele que faz. Todas as vezes que você acha que você é bom o suficiente, você tirou Cristo do centro e tomou o lugar dele. Mas quando você se prostra, você coloca ele no centro, se prostra diante dele. Isso faz toda a diferença. Isso consolida o milagre que você recebe. Sabe, mais importante do que você receber o milagre, é você consolidar esse milagre, se prostrando diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Deus. Sabe, e por fim, queria chamar já aqui a equipe de louvor. Não, vai ser YouTube? Vai ser YouTube, ótimo. Sabe, queridos, faz só um teclado enquanto não vem o YouTube aqui, filha, sobe aqui. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção é justamente esse posicionamento e a resposta que essa mulher dá. Por quê? Todas as vezes que você tem um posicionamento, todas as vezes que você clama o Senhor, acredite, Deus espera uma resposta. Deus espera uma resposta. Sabe qual que é a boa notícia? É que Deus é Pai. E essa mulher, por que ela decidiu dar uma resposta para Jesus? Porque ela se sentiu amada. Se coloca na cena, uma multidão querendo tocar em Jesus, ela com aquele problema do fluxo de sangue, e de repente Jesus fala, ei, quem me tocou? Porque eu senti sair poder de mim. Naquele momento, ela estava atemorizada, porque ela olhou à sua volta, e falou, nossa, pode dar ruim. Se eu falar que fui eu posso morrer. Eles podem me apedrejar. Mas Jesus ali estava esperando uma resposta dela. Esperando uma resposta dela. Sabe, às vezes, Deus vai falar conosco e vai exigir uma resposta, um posicionamento diante de tudo e de todos. Mas é nesse momento, ainda que você olhe o cenário, mas se você olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, sabendo que Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege, Ele que restaura, Ele que cura, Ele que faz mover o sobrenatural. Aquele homem que fez acalmar o mar, que curou paralíticos, enfermos, que ressuscitou mortos, é Ele. Sabe, quando você reconhece isso, acredite, você não vai se importar o que está ao seu redor, porque se os seus olhos estiver fitado em Jesus, no autor e consumador da fé, não importa o que está acontecendo ao seu lado. Essa experiência é o suficiente para que você experimente desse milagre, e esse milagre não torne mais ser uma pendência na sua vida.
Sabe, queridos, eu creio que Deus te atraiu hoje aqui, para que você pudesse ter um posicionamento. Nada é neutro no mundo espiritual. Nada é neutro. Tudo na nossa vida exige uma resposta, uma atitude de fé, como essa mulher teve. Sabe, eu não sei qual é a área da sua vida que você já está vivendo anos com o mesmo cenário, mas uma coisa eu sei: se você se posicionar de tal maneira como essa mulher, e você crer no seu coração que apenas um posicionamento é o suficiente para que o seu milagre aconteça, para que você receba esse milagre, essa cura, para que Deus possa reverter esse cenário, apenas um posicionamento é o suficiente. É o suficiente. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Sabe, queridos, se é que você pode. Sabe, queridos, eu não sei exatamente qual é a área ou quais são as áreas que você tem enfrentado na sua vida, mas uma coisa eu sei: hoje é um dia de oportunidade. Jesus está passando aqui, e se você crer, se você se posicionar de fato, coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, mas você precisa crer com a fé correta. Uma fé correta te traz um milagre correto. Isso fala de um posicionamento. Pode deixar a música baixinha. Isso fala de um posicionamento. Sabe, Jesus está passando aqui. Agora é com você. A palavra foi liberada. E se você entender, e você crer no seu coração, talvez você já se esforçou, talvez você esteja igual essa mulher, 12 anos, ou dias, ou meses, e você já dispensou até de recurso, tentando restaurar, tentando fazer, tentando ser curado, e nada aconteceu. Talvez esteja até igual ela, parece que até piorou. Mas a boa notícia é que se você se posicionar com a fé, vai ser o suficiente para receber o teu milagre, para você se prostrar diante do Senhor e reconhecer. Sabe, queridos, nada é neutro no mundo espiritual, e eu quero orar por você nessa noite. E se tem algo na sua vida, ou áreas da sua vida, em que você precisa desse milagre, nesse dia, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Isso fala de um posicionamento, de uma atitude diante do Senhor. Amém? Pode subir a Camila. Aleluia. Pode subir o louvor. Sabe, sai do seu lugar. Vem aqui à frente e fale com o Senhor. Aquela mulher, ela precisava de uma cura do seu fluxo de sangue. Talvez o fluxo de sangue da sua vida seja a sua área financeira. Talvez o seu fluxo de sangue seja a restauração do seu casamento, a restauração dos relacionamentos com os filhos, a restauração do relacionamento com os pais, com amigos, com entes queridos. Eu não sei qual é o seu problema, aquilo que tem afligido a sua vida, mas o Senhor sabe, e basta você se posicionar e receber do Senhor aquilo que só Ele pode fazer por você, aquilo que talvez você não pode fazer, todo o seu conhecimento, todo o seu network não pode fazer, o Senhor pode fazer por você. E hoje é um dia de oportunidade. Se você crê, fale com o Senhor, abra sua boca agora e fala: Senhor, é isso, eu quero me prostrar diante do Senhor, reconhecendo essa área. Sabe, é importante você reconhecer diante do Senhor. Sabe, aquela mulher, ela chegou diante do Senhor, se prostrou e falou: eu creio que eu fui curada,
mas eu sou restaurado. Pela fé eu fui curado. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sabe, acredite, hoje é um dia de milagre. Hoje é um dia de milagre na sua vida. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Pode subir o som. Apenas um toque é o suficiente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Erga os seus braços, como sinal de rendição diante do Senhor, sabendo que Ele é o autor e o consumador da fé. Quero orar por você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, a tua igreja responde, Pai, nessa noite. Ergue os seus braços como um sinal, se rendendo e reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que só o Senhor pode prover esse milagre nessa área ou nessas áreas. Por isso, Deus, esses braços erguidos é para te tocar nas tuas vestes, é para tocar nas tuas vestes nessa noite, sabendo que apenas um toque é o suficiente. Por isso, creia pela fé que você já recebeu, que você vai desfrutar, que você vai testemunhar diante do Senhor. Sabe, nesses dias, ore ao Senhor, se prostre, dobre os seus joelhos diante do Senhor, reconhecendo como se já é, em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu creio que muitos aqui já receberam cura física, cura emocional. Muitos aqui estão atrás de uma questão financeira. Acredite, ainda essa semana você vai receber boas novas. Ainda essa semana você vai receber e vai testemunhar coisas. Você fala: pastor, eu nem sei, só sei que foi assim, de repente eu recebi um e-mail, recebi um WhatsApp, eu recebi um telefonema e algo aconteceu. Aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu já tentei durante anos, contratos que eu tentei durante anos, simplesmente agora veio atrás de mim. Sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus. A palavra de Deus, talvez você esteja correndo até hoje atrás das bênçãos, mas a palavra de Deus diz que as bênçãos vão te alcançar. E esses são os dias de oportunidade, de você experimentar do teu milagre, de você consolidar, reconhecendo que só o Senhor é Deus e Ele que provê. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, a tua igreja responde, Pai, nessa noite, reconhecendo, Senhor, que precisam desse milagre, estão indignados por estar vivendo isso, mas nessa noite, eles reconheceram que apenas um toque é o suficiente, para que eles possam experimentar desse milagre, Pai. Por isso, Deus, Pai, oh Senhor, libera o mesmo poder que saiu das tuas vestes quando aquela mulher tocou. Libera o poder, poder para milagre, poder para cura, para prosperidade, para restauração, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Libera vida, oh Senhor, cessa, Senhor, todo o fluxo de sangue, tudo aquilo que roubava, Senhor, aquela mulher, é cessado nesses dias, para que tenha uma vida saudável, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida, em nome do Senhor Jesus. E se você crê que você já recebeu de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, aplauda o Senhor Jesus, adore o Senhor Jesus, glorifique o Senhor Jesus, porque certamente o milagre já aconteceu. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Dê um abraço em pelo menos 250 pessoas.